Bom dia, gente linda, maravilhosa. Bom dia. Onde estão os meus iluminados e iluminadas? Onde vocês estão, gente? Bom dia. Bom dia, Elzina. Bom dia, Tainá. Bom dia, gente. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho para chamar a Tainá aqui para a gente falar. Vamos falar sobre a expressão do ser, sobre autoconhecimento, um assunto que eu amo, que eu bato muito na tecla aqui com vocês. Estou bem empolgada. Vou esperar vocês entrarem. Sabadinho, mas sempre é bom a gente saber um pouco mais sobre autoconhecimento, né? Sempre é bom a gente estar introduzido nisso. Bom dia, Paty. Bom dia. Gente, Tainá, eu vou te pedir para tu me chamar, tá? Tu vai apertar aí em entrar de penetra, por favor. Que daí eu consigo te colocar aqui na live. Vamos ver, esperar a Tainá pedir. Aqui. Vamos ver se deu certo. Oi! Não tô te ouvindo bem, será que é o meu celular? Ah, acho que é que tava muito baixo. Bom dia, Tainá. Oi, oi, Tudo bem? Como é que tá nesse sábado? tudo ótimo, tudo bom? Dia lindo aqui em Floripa. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Tô Onde bem vocês animada, bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Déia, pelo convite. Contem pra gente de onde vocês são. Eu e a Tainá, a gente é aqui de Floripa, somos vizinhas, ainda somos vizinhas. Sim, Hoje, essa semana toda fez um bom dia, uns bons dias aqui, né? Bem solzinho, calorzinho, tá super bom aqui em Floripa. Da onde vocês são, gente? Tainá até agora, desde que eu faço lives aqui, já vai fazer acho que 3 meses. Acho que 3 meses. Nunca teve ninguém de Floripa nas minhas lives. Tem gente de São Paulo, de Minas, de tudo que é lugar que pode imaginar, mas nunca tem ninguém de Floripa. Eu ainda tô assim, ó. Quando que vai aparecer alguém de Floripa aqui pra assistir as minhas lives? olha só que curioso, né? Pessoas de outros lugares do Brasil, que geralmente tem uma galera de Floripa, ou amigos, né? Até os nossos amigos eles estão aí assistindo. Por outro lado, é super importante expandir, né? Sair também da ilha, né? Ir Com para outros lugares. Ah, eu certeza. quero saber também. Paty, Stephanie, de onde vocês são? Conta pra gente, meninas, mulheres. Stephanie, bom dia. Bom dia, Marinho. Eu estou sem óculos hoje, então eu tenho que me aproximar bem para poder ver os arrobas de vocês. Bom, gente, vamos começar. Pra quem não me conhece ainda, quem tá chegando de paraquedas aqui na live ou veio por indicação da Tainá, meu nome é Andréa Faria e eu trabalho como terapeuta energética. Fazem uns 5 anos que faz uns 6 anos que eu sou formada nessas técnicas que eu trabalho hoje, que eu atuo hoje, mas a minha formação inicial é de fisioterapeuta e desde que eu vim morar aqui na ilha, há uns 2 anos e pouco, eu decidi que eu ia trabalhar apenas com o que eu amo, que é as terapias energéticas, ajudando vocês a transformar a vida de vocês, melhorando o autoconhecimento, trazendo essa proximidade, né, de vocês com essas técnicas e com o autoconhecimento que é tão importante para a gente viver a nossa vida melhor e expandir a nossa consciência. Eu conheci a Tainá, deixa eu lembrar como é que a gente se conheceu. Eu acho que foi através de algum amigo, alguma coisa assim, não foi? Do Yuri, talvez, eu vi o teu Instagram, ou tu viu o meu Instagram, e aí de repente a gente já ficou sabendo que a gente era vizinha, e aí a Tainá tinha um trabalho incrível, que é um projeto daqui a pouco ela vai explicar um pouquinho, tá, gente? Que não é a minha área, mas ela vai explicar. Tinha um projeto incrível que eu achei que eu podia expandir mais ali, porque envolvia autoconhecimento, envolvia teatro, envolvia expressão corporal, e era um momento que eu tava
começando a gravar os vídeos. E quem assistiu a live de ontem com o Juan, olha como tudo se encaixa. Eu fiz a numerologia com o Juan, quem assistiu a live ontem viu que eu falei que foi ele que me falou isso. Tu tem que passar o teu conhecimento para muitas pessoas em uma hora. Não é ficar sentada com uma única pessoa durante aquela uma hora. Ele abriu essa visão para mim através da numerologia e um pouquinho depois a Tainá já entrou na minha vida. E aí, do nada, que nunca é do nada, né? A gente se conectou e aí eu fiz aí algumas aulas com ela e teve uma aula para mim que foi muito marcante. E foi por isso que eu pensei nela para fazer essa live com vocês. Porque naquela aula, era uma aula de expressão corporal, imaginei eu pensando que eu ia pra lá só pra mexer o meu corpo, né, pra destravar um pouco. Mas não, naquela aula eu acessei a minha criança interior e algumas dores, alguns traumas da minha criança interior. E foi maravilhoso pra mim, porque eu vi ali o que estava me travando. Por que eu não conseguia vir aqui fazer a live, ser fluida? E quando eu tinha que gravar vídeos, por exemplo, eu travava mais ainda, porque eu não conseguia ser espontânea. E eu tenho a espontaneidade em essência. Eu falo tudo com muita espontaneidade, e me movimento, mexo, gesticulo. E aí eu me sentia travada. E aí foi por isso que eu procurei a Tainá. Agora a Tainá vai se apresentar para vocês. Por favor, Tainá, vou te pedir para te apresentar. Fala um pouquinho de ti, de como tu chegou no teatro, nas tuas aulas, nos teus cursos, como que tudo isso foi se estruturando na tua vida. Certo. Gente, Odeia, eu só queria fazer uma pergunta. Aqui pra mim aparece em cima do meu rosto os comentários. Aí eu posso ficar mais assim de repente, ó. Não sei se pra vocês também. Olha, para eles eu não sei como aparece, mas eu consigo tirar aqui do lado. Tem uma setinha. Tu que sabe, senão eu fico aqui nesse cantinho e já fica mais fácil. Gente, É... alguém fala pra gente aí se vocês estão conseguindo ver ela direitinho ou se os comentários estão tapando o rosto dela, por favor. Aqui acho que tampa, né? Ó, a Jai falou que tu tá ótima. Obrigada. Tudo certo. E é Tainá com I, Taina, é a segunda opção. Então tá, vamos indo, né? Qualquer coisa vocês falem, tá, gente? Que como eu trabalho com câmera também, pra mim é fácil eu me adaptar aqui. Então tá bom, meu nome é Taina Froner, eu tenho 34 anos e tenho 20 anos de teatro, 22 na verdade. Desde os 12 anos eu comecei a fazer teatro e entendi que esse era o meu caminho de vida, né? Entendi que incrível poder ser várias pessoas, poder me expressar para as pessoas, poder passar mensagens para as pessoas, que o teatro é isso, né? Trabalhar as minhas emoções ali, né? Trabalhar vários personagens te permite vivenciar muitas coisas que na vida cotidiana a gente não vivencia. E eu entendi isso logo e quis muito fazer isso, né? Fora toda a questão dos aplausos, né? E quando a gente é nova, a gente quer ser famosa, a gente quer fazer novela. Eu passei por todo esse processo artístico, né? E hoje não mais. Hoje o que mais me interessa é ajudar as pessoas de alguma maneira. Então eu me formei, né? Fiz faculdade de teatro, fiz um monte de cursos, fiz um monte de filme comercial, tenho uma estrada longa, assim, eu trabalho com isso há 15 anos, né? Com câmera, videoaulas, enfim. E junto com isso, paralelo a isso, eu sempre trouxe o autoconhecimento e a espiritualidade na minha vida particular, né? Então, chegou um momento que eu entendi que o teatro, a espiritualidade e o autoconhecimento, eles eram uma coisa só, na verdade. Um dependia do outro. Porque um ator, ele precisa entender minimamente dele mesmo para poder passar o personagem, para poder entender uma outra pessoa, entender o que esse outro personagem, né, esse outro ser tem e conseguir acessar esses caminhos dentro de você para poder passar para o público. Então, todos os filmes aí que vocês veem, né, os atores, esse é um processo. Eu me entendo enquanto pessoa para poder passar isso para o público, né? Eu tenho que entender esse personagem. Então, eu fui percebendo essas nuances e estudando muito isso. Eu levei para dentro da faculdade esses temas, né? A espiritualidade.
De que maneira a energia também nos afeta, né, no palco e como pessoas, e como o personagem nos afeta também, né? Tem tudo isso, tem muito conteúdo, na verdade, dentro disso, né? E tem tudo a ver com quem não é ator também, eu já vou chegar lá. Então, eu fiz meu TCC, né, baseado nos chakras, que são os centros de energia do nosso corpo, né, que todos nós temos, a maioria de nós não enxerga ainda, espero que um dia todo mundo possa enxergar, mas a gente, a olho nu não enxerga, mas temos, né, eles estão conectados com as nossas glândulas, e eu fiz um espetáculo sobre os chakras, fiz o meu TCC baseado nisso e criei um curso, né? Criei um método que une teatro, espiritualidade, autoconhecimento e câmera. E aí nessa pandemia, né, onde tudo virou muita live, muito YouTube, eu entendi que o meu papel, minha missão ali era poder ajudar as pessoas a se expressarem, né? Que não sei se vocês sabem, mas um dos maiores medos da humanidade, depois do medo da morte, é o medo de aparecer em público. É o medo de aparecer em público. E isso por quê, né? Depois eu vou falar mais. Já tô falando, né, André? Era só para me apresentar. E já tô falando. É o medo de aparecer em público. Então, vamos lá, né? Vamos botar meu método aí para câmera para ajudar as pessoas a gravarem. E foi nesse momento aí que a Andrea, né, que nós nos conhecemos, com o objetivo de eu ajudar a Andrea a se soltar, né? Porque tem muita coisa por trás disso, né? Medo de fazer um trabalho na escola, quando é pequenininho, né? Medo de falar com o chefe, medo de se expressar numa reunião, vai muito além do teatro, né? Então, o meu método, a minha ideia toda com isso é muito expansiva, na verdade. É para qualquer pessoa, né? Para pessoas muito tímidas e muito introvertidas. Mas é isso, gente. Eu moro em Florianópolis, eu tenho uma filha e é isso aí. Então, só fazer um parênteses, quando tu fala desse medo de se expressar, gente, eu sempre tive facilidade para falar, tá? Mas a minha trava era, eu ligo a câmera no modo câmera e eu falar com espontaneidade. Lembra, Tainá? Story sempre foi fácil para mim fazer, mas era aquele momento de, bom, agora eu tenho que sentar aqui, ligar o celular, ligar o modo câmera e falar. E aí eu ficava muito focada assim, é texto que eu tenho que decorar, só que se eu decorasse, eu tirava a minha espontaneidade toda, então era uma confusão isso pra mim. E quando eu faço atendimentos com as pessoas que querem se expressar, 90% das vezes, 99% das vezes a gente chega numa criança interior, na criança daquela pessoa que passou algum trauma no colégio apresentando trabalho. Quem nunca passou algum trauma no colégio apresentando trabalho, né? Então, quando tu falou, eu me lembrei logo disso. Essa criança que passou por essas coisas é que limita a gente de estar aqui e expressar e fazer o que tem que fazer, né? Mas, Tainá, bom, agora que tu já te apresentou, conta um pouquinho pra gente sobre como tu trabalha, sobre a importância do teu trabalho. Agora, flui aí com a live pra gente. Tá bom, ó, tem bastante coisa. Se eu falar muito rápido ou muita coisa, vocês me perguntem aí, tá? Interajam, se expressem. Então vamos lá. Aqui não tem que ter medo de se expressar. Por que que o teatro é legal, né? E eu indicaria como. Eu acho que os médicos deveriam indicar isso. Os médicos não falam, se alimente bem, medite, faça exercícios físicos, faça teatro. Eu acho que isso tinha que estar junto, porque liberta, né? Liberta. Ó, tem um comentário, posso ler? Pode, fica à vontade. Eu sei que quando faz teatro, muitas pessoas falam que a vida delas, fora do teatro, também tem muita atuação, que é algo automático. Eu sempre quis saber mais sobre esse assunto. Como é distinguir a realidade com os palcos, teatro, cinema, etc. Ufa, kkk, acabei. Boa, Jai, você se expressou muito bem. Então tá, vamos lá. Vamos aos poucos. Eu vou respondendo a tua pergunta, tá? Aos pouquinhos. Que é esse transitar, né, entre a vida dentro do teatro e fora. Vou responder primeiro, então depois eu sigo.
Tá. Na verdade, o teatro ou o cinema, né, ele movimenta muita coisa dentro de nós, porque a gente tem que lidar com um personagem. Esse personagem tem uma história. Essa história muitas vezes é boa, muitas vezes não é tão boa, né? E esse personagem ele sente emoções e a gente tem que acessar essa emoção. Então eu sempre uso esse exemplo. O material de trabalho de um pintor, o que que é? É uma tinta, um pincel, um quadro, uma imagem, né, uma paisagem. O material de trabalho de um ator é o seu corpo, a sua energia, a sua voz, né, as suas células, as suas emoções. A gente dá o nosso corpo para aquilo ali. Então é muito profundo, né? Tanto que tem alguns atores que realmente se perdem no emocional. A gente não tem, né, um exemplo de um ator que se foi, que ficou muito atordoado com o personagem do Coringa, né? Então, isso movimenta mesmo. Por isso a importância do autoconhecimento. E aí tem tudo a ver com essa live. Porque Desculpa te se esse ator, ele tá ancorado nele, ele entende as suas sombras, ele entende as suas crenças, ele consegue separar o que é dele e o que é do personagem, né? Essa emoção aqui eu vou sentir durante uma hora, durante o espetáculo, durante a cena, e depois eu vou tirar. Por isso também a importância de técnicas terapêuticas, né? O trabalho da Andréia, uma psicóloga, uma dança, o que for, pisar na grama, para tu liberar essa energia. E isso não só o ator pode fazer e deve, mas qualquer pessoa, né? Tô no trabalho, o trabalho é estressante, ou tô vivenciando alguma situação aqui na família, tenha técnicas para te ajudar a liberar isso. Inclusive o teatro é uma delas e o meu curso é um deles, assim, que é justamente para você conseguir se alinhar com você mesmo, tá? Então, e ao mesmo tempo tem um caminho oposto, tá? Que é um pouco do que aconteceu com a Andrea. Vamos juntar aí. Que eu lembrei quando você falou do ator que fez o Coringa. Nós temos uma brasileira que eu lembro de ter lido, posso estar totalmente errada, mas eu lembro de ter lido da própria Adriana Esteves, que quando ela terminou o papel da Carminha, ela precisou de muita terapia e demorou um tempo para ela realmente separar a Carminha dela. Porque era um papel muito intenso, era uma personagem muito carregada, nutria uma energia muito negativa e eu imagino, não sou atriz, mas eu imagino que no momento tu tá difundido com aquilo, né? A personagem é tu, tu é a personagem. Tu tem que saber fazer essa separação, senão tu leva a personagem pro teu dia a dia com aquela energia, com aqueles pensamentos, com aquelas emoções. Sim, porque olha só, gente, o inconsciente, nós temos, eu vou explicando, né? Mesmo que a gente já saiba, é legal a gente explicar lá no Beabá. A gente tem uma parte consciente do nosso cérebro, né? Que é uma parte muito pequena. Então, tudo que a gente vê, enxerga, sabe, estudou, lembra, tá no consciente. É muito pequenininho, é 10% do nosso ser, do nosso cérebro. Todos esses outros 90% é inconsciente e subconsciente. Esses 90%, essa outra parte que a gente não vê e que se a gente não faz, não trabalha no autoconhecimento, a gente não acessa, ela não faz diferença se é atuação, se não sabe se é realidade ou se é mentira. Então, tudo que a gente vive no personagem, o nosso cérebro entende que é verdade. Vocês têm noção disso? Olha só. Tudo que a Carminha viveu, que a Adriana Esteves, a atriz, viveu com a Carminha, o cérebro dela estava achando que ela estava vivendo aquilo de verdade. Então, se nós não cuidarmos, realmente a gente começa a acreditar, a gente começa a vivenciar aquilo ali, né? Isso foi pensando numa questão bem técnica da mente, né, ideia de corpo. Fora a questão Mas, energética, né? Tu até mas falou, a questão energética é alta. uma tagarela aqui, eu já fico pensando, eu quero falar isso aqui para eles entenderem, mas olha só, tem uma questão que vai facilitar para todo mundo entender. Quando a gente está conhecendo alguém novo, relacionamento, tá? Todo mundo passou por isso em algum momento. Tô conhecendo alguém novo. A nossa mente começa a criar, se a gente não tá atento e presente, a nossa mente começa a criar um personagem para aquela pessoa. Então a gente tá ali no dia a dia, a gente nem tá com a pessoa, mas a gente tá visualizando. Aí depois a gente tá interagindo com a pessoa
E a gente percebe que a pessoa nem é aquilo ali que a gente está pensando. Por quê? Porque a nossa mente não consegue separar o que a gente criou da realidade. Toda vez que a gente imagina, a nossa mente acredita que aquilo é real. Né? Então eu trouxe esse exemplo para ver se consegue conectar mais aí com o entendimento de vocês. A Isa falou, Andréia, seu cabelo tá babado. Obrigada, Isa. A Isa é fiel aqui. Jai também falou. Que leia, Tainá, porque eu tô sem óculos hoje. Daí eu sem lente também, por favor. Até porque acaba virando um hábito, né? Você sempre está atuando, vivendo as mesmas falas a todo momento. O cérebro cria esse hábito e acaba virando parte da nossa realidade. Exatamente. Porque além do dia da gravação ou do espetáculo, a gente ensaia meses, semanas, repete, 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 né? Então tem que martelar. O ator mesmo tem que enfiar aquilo dentro da cabeça e do corpo para poder decorar. Né? Então é um trabalho muito maluco, né? Na verdade, se for parar para pensar. Tem que ter muito autoconhecimento para fazer esse trabalho. Tem que ter muito autoconhecimento. E aí tem um lado contrário, né? Que a Jai também perguntou, eu não sei se é assim que fala, mas me corrija, né? Que a Andrea comentou que ela acessou a criança interior dela, né? E aí tem tudo a ver com essa live, e eu quero tentar sempre descolar um pouco, sair um pouco do teatro, porque a live não é para ator, né? Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, na verdade. Para a vida cotidiana de quem não é ator, de qualquer pessoa comum que tenha qualquer profissão. Que a profissão é só um detalhe, na verdade, disso tudo, né? O que seria o contrário? Então, uma coisa é, eu sou o ator e o personagem me traz emoções, eu tenho que criar, me adaptar ao personagem. Outra coisa é eu não consegui acessar. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? Eu tive um aluno, estava começando a fazer teatro e ele tinha que sentir raiva na cena. E ele não conseguia sentir a tal da raiva de jeito nenhum. E eu era diretora e professora dele, então eu também dirijo, tá, gente? Já dirigi vários espetáculos, já criei, já escrevi. E eu tinha que dirigi-lo e fazer ele tirar a raiva lá de dentro dele. Passou meses e ele não conseguia. Essa história é verídica. E aí uma hora eu sentei, né? Teve um dia que eu sentei com ele e conversei. Falei, fulano, tu não sente raiva no teu dia a dia, na tua casa, na tua infância, tu não sentiu raiva? Não tem nenhum momento do teu dia que tu sente raiva no trânsito, da tua mãe, de alguém que fala torto contigo? Enfim, né? Tentei buscar no dia a dia dele esse sentimento da raiva. E ele virou para mim e falou: Não, eu nunca sinto raiva. E aí eu fui mais a fundo, né? Então o meu trabalho tem muito disso. Eu fui a fundo. Não é possível, todo mundo sente raiva. Todo mundo sente todas as emoções. Só que o que aconteceu com ele lá na infância? Teve um episódio que ele escondeu tanto a raiva dele, ele foi tão proibido de sentir aquela raiva, que ele guardou num lugar tão as 7 chaves lá dentro do coração dele, e aí ele criou a ideia, a crença de que ele não sente raiva, não posso sentir raiva, eu sou uma pessoa calma que não sente isso. E aí lá no teatro, já adulto, né, na hora de fazer a peça, ele não conseguia acessar. E o personagem precisava que ele sentisse raiva. Então, olha que incrível, né? E aí o meu trabalho, que inclusive foi com a Andrea junto, né? É o que eu faço, é trazer essas emoções de vocês. O que está travado, o que não está funcionando, ou o que está em excesso, e por quê, né? E através do teatro ir fazendo isso. Deixa eu vou dar 2 exemplos meus para eles entenderem. O que eu acessei lá com a Tainá foi uma criança que não podia ser mole, descansada. Lembra, Tainá? Era uma criança, eu fui muito exigida. Então, o fato de eu estar descansada, relaxada, ou simplesmente jogada, sabe? Quando tá cansado, tu quer ficar jogado. Eu não podia ser essa pessoa. Então, a minha vida inteira eu não parei, gente. Não parei até eu conhecer a Tainá e perceber isso, e ainda tô nesse processo. Porque a gente, mulher, nós mulheres hoje, a gente é a mulher que tem que fazer, que tem que cuidar dos filhos, que tem que sair, que tem que não sei o quê. E aí a mulher não tem tempo para parar.
Porque se a gente para, a gente é fraca. E aí tudo isso fez ligação com o processo que eu vivo hoje, de me conectar mais com esse feminino, que descansa porque pode descansar, que quer ficar tranquila, mas tudo começou lá naquela criança que eu nem sabia que existia, que não podia ficar jogada, porque se ela ficasse descansada, se ela ficasse do jeito que ela, sabe assim, sabe quando tu quer só relaxar? Se essa criança ficasse assim, alguém ia vir e dizer que ela não estava fazendo nada, que ela era uma idiota, que ela era não sei o quê. Então a minha criança não podia descansar. E agora, pegando um gancho desse paciente, desse ator da Tainá, que ela falou que ele escondeu a emoção da raiva, né? Eu passei por isso também, descobri na terapia, também já faz uns 2 anos, 1 ano e pouco, que eu escondi o medo. Eu lembro exatamente como foi a sessão com a terapeuta. A gente acessou, porque lembra, né, gente, essas terapias que eu trabalho e que eu também sou paciente, acessam as nossas memórias passadas. Então, tu vai voltar na tua criança, tu vai lembrar exatamente daquilo ali que tu não lembra no dia a dia, que tá lá no subconsciente, como a Tainá explicou. E essa criança foi jogada numa piscina de adulto. Eu tinha lá 5 anos, só que eu não era acostumada com piscina. E me jogaram, meus primos me jogaram e ainda me deram um caldinho. E aquela criança que estava lá embaixo, assim, morrendo de medo de se afogar, pensou, eu não posso sentir medo, porque se eu sentir medo eu vou morrer. E aí a raiva explodiu. Então a raiva era muito latente em mim, eu sentia a raiva com muita frequência e o medo não existia. E a terapeuta demorou muito tempo para ela entender, cadê o teu medo? Tu não sente medo de nada? Eu dizia, não. Eu só vou e faço, mas não é que eu não sentia, é que a raiva estava motivando ali. Eu já entrei mais profundo aqui, mas é só para vocês entenderem como é importante a gente acessar essas coisas, né? Porque essa criança fala muito da gente. Pega a palavra aí. Não, mas é lindo, é ótimo a gente perceber, né? Porque o autoconhecimento ele tem que estar presente mesmo, né? Ele tem que não, mas ele tem que sim. Ele tem que é como eu vivo, é como a Andrea vive, não porque a gente faz isso é o certo, não. É porque é tão lindo todo dia você se descobrir um pouco mais, todo dia um aprendizado com uma situação que tu viveu na rua e tu trazer para ti, né? Algo que se chama autorresponsabilidade, né? E a gente pode fazer umas 10 lives sobre tudo isso. Autorresponsabilidade junto com cocriação, né? Eu criei essa realidade, por que eu criei essa realidade, enfim. Mas esse é um outro papo. Eu vou fazer um gancho aqui, daí, falar tu falou da criança, né, algumas vezes, porque a gente nasce, o bebezinho, ele nasce neutro, digamos assim, ele nasce zerado, né? Ele nasce espontâneo. O nenê nasce espontâneo, todos nós nascemos espontâneos. Eu não vou entrar aqui em vidas passadas, né, em nada. Vamos imaginar, nasceu nessa vida, né? O bebê chora quando ele tem vontade de chorar. O bebê tem fome, ele pede comida. O bebê tem cólica, ele grita, ele se torce todo, ele não fica pensando, o que a minha mãe vai achar se eu chorar agora? Eu tô com fome, quero mamar, mas eu não posso chorar, eu tenho que ficar quieto. Ele vai vivendo, né? Ele vai vivendo ali o que ele sente. Muitas vezes o adulto já não aguenta mais aquele choro, não entende aquela criança, mas ele tá tentando, ele vai se expressando. Então a gente nasce muito livre na expressão. Quando é criança também. O que acontece? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando com os nossos pais, avós, cuidadores, professores, né? E aí a gente vai entendendo o mundo de um outro aspecto. E aí começam as nossas crenças a serem criadas. E a gente se expressa baseado nessas crenças. Então, é por isso que é importante eu conhecer essas crenças. O que eu ouvi quando eu era pequena? O que me disseram sobre mim, né? Quando eu era pequena? Depois chega a época de escola e prova. E aí tu começa a entrar numa bolha onde eu tenho que estudar, tenho que passar no vestibular, eu tenho que fazer isso, eu tenho. E aquela essência do bebê, ela vai ficando muito pequena, né? Ela vai sendo podada muito. Hoje a gente já está numa criação um pouco diferente. Muitos pais já têm outra consciência.
Mas nós, nossa geração para cima, né, para os mais velhos, ainda viveram muito isso, esse podar a nossa essência. Nós somos comunicação em essência, nós somos expressão em essência, né? Como a Andrea falou antes, autêntico. Eu também sou assim em essência, né? Então, todos nós temos a capacidade de nos expressarmos bem e livres, porque a gente tem esse direito por natureza divina. Então, se eu não estou me expressando livremente, é porque tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar, né? Alguma coisa aqui, alguma crença. Pode ter sido na escola, quando eu fui fazer um trabalho e todo mundo riu de mim quando eu comecei a falar, né? Ou quando eu fui falar alguma coisa e a professora disse que estava errado. Às vezes pode ser uma coisa pequenininha. Nós adultos vamos olhar e falar assim, não, mas é isso. Mas para aquela criança ali doeu, né? Machucou, travou ela ali. Ou quando você quis fazer uma apresentação de dança para sua família no Natal e ninguém deu bola, tipo, tá, deixa essa criança aí dançando sozinha. E você ficou sem público e a criança queria atenção, a gente quer ser amada, a gente quer ser parte, né? Então, tem muitas coisas. Até eu sugiro vocês pegarem um papel, quem sentir aí, hoje, daqui a pouco, né? E escrever o que você ouviu quando era pequeno, né? Na adolescência também. Sobre a nossa voz, como é a sua voz? Muita gente tem uma questão com a voz, né? Minha voz é fina, minha voz é feia, minha voz é estridente, minha voz é chata. E na verdade não é. Tudo isso você ouviu de alguém, né? Tudo isso você criou na tua cabeça. E aí a gente não se expressa, né? Então, por isso que é importante a gente ir lá para essa criança interior mesmo, que a Déia falou. Para entender o que ela tá querendo nos dizer, porque ela tá no dia a dia falando com a gente, né? Ela tá querendo se comunicar com a gente. E aí a gente às vezes acha que o problema que a gente está tendo no presente é alguma coisa que está acontecendo no presente. Não é, a tua criança lá necessitando que tu olhe para ela, entendendo o que ela passou para poder liberar isso, né? Tem mais alguns comentários, eu acho. A Jai, a gente tá falando Jai, a gente não sabe se é assim que pronuncia, se não for, tu nos corrige. Eu sempre fui proibida de chorar quando criança, mas hoje eu choro por tudo. Caiu a agulha, eu tô chorando. O meu efeito foi reverso. Pode acontecer. Em vez de travar, ir pro oposto, né? Ir pro excesso também. Sim, mas também significa que essa criança precisa liberar alguma memória aí, né? Porque o excesso nunca é benéfico. Tudo que é em excesso, se tá chorando por qualquer coisa, eu passei isso no relacionamento abusivo que eu tive. Eu nunca fui de chorar, mas dentro daquele relacionamento, qualquer coisa era motivo para eu estar chorando. Por quê? Porque tinha uma emoção ali que precisava ser vista, que precisava ser expressada da maneira correta e eu tava guardando, reprimindo ela que ela não aguentava mais. Então vinha o choro para tentar liberar, né? Mas não é o choro é legal, é bom, alivia, mas o ideal é a gente olhar para dentro e entender por que aquilo ali tá acontecendo. Tainá, Sim, diga. explica um pouquinho. Sabe por que eu quero que tu explique essa questão do que eu passei? Por que expressando o corpo eu acessei a minha criança? Tem um Tá. porquê? Qual é o porquê disso? Tá, vamos lá. É por isso que eu tô aqui, né, também, para fazer essa associação com o corpo. E é um negócio, é um trabalho que a gente não vê muito por aí. A gente tem que trabalhar muito a mente, a Andrea fala isso para vocês aqui, né? A mente, o espiritual, independente do que você acredita, da sua crença, da sua religião. Não estamos falando de religião, estamos falando de energia sua, pura, de ser, de essência, tá? Trabalhar ela e o corpo. O que acontece? Tudo é energia, né? Essa caneta é energia, meu corpo é energia, ele vibra, células são energia. Então, o tempo inteiro o nosso corpo ele está vibrando alguma coisa. Esse é um ponto, guardem essa informação, tá? Lá na infância, conforme a gente foi crescendo, o nosso corpo foi se moldando a essas dores, alegrias, as emoções e as vivências que nós tivemos foram moldando o nosso corpo, tá? Então, o formato das pessoas, do corpo das pessoas tem muito a ver com isso. Se meus ombros são para baixo, se meus ombros são para trás,
se eu ando torta, se eu ando com a cabeça baixa, se eu ando com o bumbum empinado. Tudo que tem no nosso corpo, todas as partes dele estão dizendo alguma coisa para nós. Tem ali dentro coisas guardadas, né? E nas aulas de teatro, com essas técnicas todas, com uma guiança saudável, com uma professora que vai te guiar de uma maneira segura, né? Você vai liberando isso, Deia. Então, os exercícios desde a primeira aula, os respiratórios, de concentração, os de corpo mesmo, ele vai te liberando coisas, sensações que nem tu lembrava que tinha. Muitas vezes até uma dorzinha, né? A gente tem uma dor no pescoço crônica, no joelho, na coxa. Então tem a dor que a gente sabe que sente, e essa aqui mesmo a gente já tinha que ter olhado há muito tempo, se tá uma dor que a gente tem há muito tempo, tem que olhar. E tem coisas no nosso corpo guardada que a gente nem sabe que tá guardada. Aí que é a importância da aula do teatro, de soltar isso, porque vai soltar. Os exercícios de teatro, eles são diferentes de qualquer outra atividade física, né? Tem que fazer atividade física? Claro, uma coisa não substitui a outra. Mas os exercícios teatrais, eles expandem de uma outra forma e conectam o espiritual, o emocional, o físico, o energético. É um espaço, o espaço do teatro, ele é um espaço seguro, onde o teu corpo entende que ele pode soltar ali o que ele não soltou quando era criança. Então ali ele vai aprendendo a ir soltando, né? Isso que aconteceu com a Andrea e que acontece com a maioria de nós e dos meus alunos. Nos exercícios de teatro, tu vai começando a soltar coisas com a música, com as minhas falas, né? Eu vou estimulando o aluno ali, eu vou sentindo cada um deles. Você vai acabar tendo acesso a essas memórias, né? Muitas vezes que você não faz ideia que tem. E elas podem vir através de uma emoção, tu começa a sentir essa emoção durante a aula, né? Através de dor, através de uma sensação de liberdade, fala, nossa, ai, tô leve, tô muito bem depois dessa aula. E o teatro, ele tem essa capacidade, tu sai feliz depois da aula, né? A Andrea, como já tem um caminho longo aí espiritual e de autoconhecimento, para ela é muito fácil acessar a memória e saber o que é. Ah, foi isso daquele dia, daquele momento, né? E teve uma construção, a gente ia conversando, eu ia perguntando, a Andrea ia trazendo, né? Então tem uma relação professor-aluna que vai te permitindo acessar mais a fundo as coisas através do corpo. Exatamente. E sabe uma coisa que eu lembro também, agora não tanto da criança, mas que me fez perceber a mim mesma no presente, né? Foi a segunda aula que a gente fez, talvez terceira, que tu falou, tenta movimentos diferentes. Eu tava fazendo a expressão com a música e aí ali eu comecei a perceber que todos os movimentos que eu tava fazendo, mesmo que fosse um embaixo ou um em cima, eram iguais. E a dificuldade que eu tinha naquela época de sair da mesmice, de fazer movimentos diferentes na vida real, né? De sair daquela rigidez do que eu sempre faço, daquele mesmo movimento, por mais que pra mim já fosse uau, sabe? Eu já tô mais do que muita gente, olha tudo que eu faço, mas não, porque é eu comigo, não é eu com as outras pessoas, né? O que eu quis dizer assim, eu olhava muito para as pessoas, mas ninguém na minha volta nem medita, ninguém na minha volta nem faz yoga, e eu já faço tudo isso, mas não é essa comparação com o outro, é a gente com a gente, e ali eu percebi, tá, mas eu não posso parar. Então, se eu só tô fazendo esses movimentos porque eu acho que é certo, eu continuo fazendo esses movimentos, mas eu me abro para movimentos novos, né? Aquele dia, aquela aula, caiu muito essa ficha também. Isso, Deia. Vamos fazer vamos trazer aqui dar um passo atrás, porque é super importante isso que tu trouxe. Quando vocês pensam em se expressar, imagina vocês ligarem uma câmera ou chegar alguém lá, um repórter no meio da rua e falar, fulano, né, Rangel, Vassi, dá uma entrevista aqui para nós, o que você tá achando, sei lá, da Copa do Mundo? Geralmente a pessoa vai travar, o que vocês vão sentir? Vão querer sair correndo, vão morrer de rir, vão falar, não quero, né? Raramente alguém vai falar, não, vai responder com tranquilidade, com vontade, né? Esse lugar, essa sensação é super importante. O que o meu corpo me diz nesse momento? Eu tenho vergonha? Eu tenho trava?
o teu corpo ele te fala as coisas, né? Quando você vai ter que fazer uma palestra, imagina que cada um de vocês vai ter que chegar no trabalho amanhã e fazer uma palestra sobre alguma coisa do teu trabalho aí, né? Como que você vai se sentir? Vou fazer o link. O nosso corpo ele traz para nós essas memórias. Ele está acostumado a ser de um jeito, né? E aí, na aula de teatro, a gente vai fazendo ele sair dessa mesmice, sair dessa bolha dos movimentos que ele sempre faz. Porque o corpo está viciado naquilo ali. O corpo é viciado nos mesmos movimentos durante 30 anos, 40, 50, 60, até que você mude, né? E aí na aula de teatro é muito nítido, nos primeiros 5 minutos eu já vejo se a pessoa tem essa capacidade já de modificar, de soltar o corpo, né? Soltar o corpo é soltar a vida, as crenças, é ter uma conexão com você um pouco mais profunda, inclusive de amor, porque eu me permito soltar independente do que vão dizer. Então, por que eu tenho vergonha quando a câmera liga na minha frente e eu venho o microfone e você fala, e aí, dá tua opinião aqui pra nós, com a câmera aqui na minha cara? Por que eu travo? Né? Se eu travo na câmera, eu travo na vida. Se eu travo no trabalho da escola, eu travo na vida em algum lugar. Tá travado ali. Né? E isso que a Andrea está dizendo, na aula de teatro ela percebeu que fazia os mesmos movimentos. Então, o que isso tem a ver com a vida dela? Tá em algum lugar da vida dela, ela está fazendo as mesmas coisas, ela não está indo além. E a partir do momento que ela vai permitindo o corpo testar outras coisas, naturalmente vai ajudar na vida dela, no cotidiano. Tá? É um caminho, uma coisa ajuda na outra. Movimentar o corpo ajuda no cotidiano e trabalhar o cotidiano ajuda no corpo, né? É um caminho bem longo, assim, e bem lindo, né? A ideia do corpo, da voz. Eu sempre bato nessa tecla com eles, Tainá. É tão importante você cuidar do seu trabalho, da sua vida pessoal, assim como é importante você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espiritual. É um conjunto. Tem um projeto meu, é um método que eu criei dentro das... Peguei tudo que eu já sabia, de tudo que eu sou formada, hipnose, Theta Healing, a barra de Axis, enfim, todas essas técnicas aí que eu sou formada, eu peguei e juntei com uma ferramenta, que se não me engano ela é de coach, que ela te traz essa visão de que tu é tudo isso. Então ela separa todas as áreas da tua vida e te diz aqui, ó, se o teu relacionamento tá ruim é porque provavelmente lá na tua família já não tá bom. Só que tu não tá enxergando. E se a família tá ruim é porque provavelmente tu não tá nem tendo momentos de prazer. Cadê teus hobbies? Cadê a tua diversão? Cadê o momento pra ti? E aí tu vê naquela roda que tá tudo conectado. Que a forma como você tá lidando com um aspecto da sua vida reflete nas outras. Aí a pessoa acha, não, mas... Porque a gente tem uma crença que a gente tem, brasileiro principalmente, é que eu tenho que escolher, ou eu vou ser feliz, ou eu vou ter dinheiro, ou eu vou ser bem sucedida, ou eu vou ter um relacionamento bom. E a gente fica carregando isso como se a gente não pudesse alinhar todos esses aspectos, mas a gente pode, né? O ideal é que a gente olhe tanto para dentro que a gente perceba que se eu trabalhar meu corpo, se eu trabalhar minha mente, se eu trabalhar meu espiritual, vai agregar em como eu vou me sentir no meu dia, que vai agregar no meu trabalho, que vai agregar no meu relacionamento, que vai agregar com a minha família, e assim vai indo. Só que você precisa antes ter essa consciência de isso importa, o meu corpo importa tanto, eu expressar, eu fazer algo com ele, eu nutrir a energia do meu corpo importa tanto quanto a minha mente, quanto o resto todo, né? Exatamente, exatamente. Essa crença tem muito a ver com. Eu tinha essa crença, e a minha crença era assim: não se pode ter tudo. Eu lembro de escutar isso dos meus avós, meu pai, meus tios, enfim. Não se pode ter tudo. E aí, depois de muitos anos de terapia, de autoconhecimento, de vivência, de tudo, eu acessei essa crença e falei:
Cara, mas eu posso sim ter tudo, e eu quero ter tudo, e eu mereço ter tudo. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter um amor lindo, eu quero ter uma saúde boa, eu quero sim. Por que que não se pode ter tudo, né? É só uma crença. E aí, quando essas crenças vão fazendo a gente viver baseado nelas, né? Então, eu escutei isso e durante boa parte da minha vida eu honrei essa crença. Falei, não se pode ter tudo. Então, se alguma coisa tá muito ruim na minha vida, é normal. Aí eu deixo aquela coisa ruim ali durante anos, porque eu acho que não se pode ter tudo. Então, se eu tô bem no meu casamento, eu posso ser muito, passar muita necessidade financeira. Tá tudo bem, porque não se pode ter tudo, E porque eu né? já tenho um casamento bom, então se eu já tenho um casamento bom, tá tudo certo, né? Eu já tenho um Eu pouquinho. posso ser muito doente, porque eu tenho um casamento bom, eu posso ficar muito doente. Não, carambolas, lembra da essência? A gente é amor, a gente é essência, a gente pode. E aí, né, ideia, isso é um caminho aos poucos, tá, gente? Não é de uma hora para outra, são anos. Tem pessoas que têm um processo mais rápido desse despertar, desse autoconhecimento, né? Mas esse mergulho para dentro é essencial. E a gente tem que acolher, a gente tem muito medo, né? Isso também eu trago nas aulas, aparece muito o medo. A pessoa não quer acessar aquela raiva, ela não quer acessar aquela dor, aquela memória. Muitas vezes são coisas pesadas, mas é justamente isso que vai te libertar, vai fazer você ser livre. E aí, o que, que tem a ver isso com expressão? Tudo, tudo, porque a gente vai crescendo e não dá mais uma risada. Quantas vezes a gente quer dar uma gargalhada alta e não rir porque tem pessoa do lado? E se segura, e segura o corpo e não ri, né? A gente não vibra mais, dá um grito lá no pôr do sol, que o nosso corpo está pedindo para expressar. Nosso corpo é energia, nosso corpo é imenso, ele precisa expressar. A gente não expressa, o que, que vão falar, o que, que vão dizer, vou incomodar os outros. Não tem muita crença, né? Cidade interior, eu cresci em cidade interior. Você tem que ficar sempre quietinha, educadinha, em silêncio, né? Dentro daquelas regras ali. Eu não tô dizendo pra gente fazer maluquices e ser mal educado e sair quebrando as coisas. Eu tô dizendo pra gente ser livre. Quanto mais livre a nossa expressão, mais as pessoas vão se conectar, vão querer estar perto, você vai inspirar as outras pessoas também. A gente não dá mais a nossa opinião, né? Não é pra ser grosseiro, mas falar a tua opinião. A gente não tem autoconfiança de falar uma ideia numa reunião de trabalho, por N crenças, né? E isso é insegurança. Então, a expressão tem muito a ver com insegurança, com falta de amor próprio, né? Com não entender quem você é. Que quando que eu me expresso bem? Eu me expresso bem quando eu me conheço, quando eu sei muito bem quem eu sou e me banco. E falo, eu sei de onde está vindo essa ideia, eu sei o quanto é maravilhosa a minha ideia, eu sei o quanto a minha expressão ajuda as pessoas, mesmo que seja a pessoa que faz o café do meu trabalho. E às vezes eu sou a pessoa que faz o café do meu trabalho e sou tão feliz, tão livre na expressão que eu contamino os outros de forma positiva, né? É isso. Tainá, eu queria fazer um gancho no que tu falou no início, que tu falou assim, que às vezes a gente tem medo de acessar. Por quê? Porque nos falaram que a gente tem que ser bonzinho, que nós temos que ser bons o tempo inteiro. Falaram que ou é o mal, ou tu é bom. Gente, eu trabalhei com uma paciente minha, isso, ela tem não me lembro qual é a religião dela, mas a religião dela é assim: ou tu é pecador e tu vai pro inferno, ou tu é bonzinho e tu vai pro céu. Só que, no mundo que a gente vive hoje, e eu acho que nunca foi possível alguém não ser pecador, pecador dentro do que falam que é pecado, né? E o que aquela pessoa estava nutrindo? Uma rigidez com ela mesma, qual é a palavra? Ai, um perfeccionismo que ela não conseguia descansar, ela não conseguia relaxar, ela não conseguia ser ela. Ela vestia um personagem. Foram assim 3 sessões, eu acho, dela falando: eu visto um personagem para agradar as pessoas. Eu não consigo ser eu, porque se eu for eu vou ser
ruim, e se eu for ruim, eu vou pro inferno. E não, gente. Todo mundo tem o bem e o mal dentro. Eu tenho o meu lado malzinho, mazinha. Eu tenho o meu lado bom. Só que eu escolho hoje, consciente, nutrir o meu lado bom. Mas não é que ele não existe em mim. Então, não tem por que a gente ter medo de acessar o nosso lado sombra, que a gente chama, né? A nossa negatividade, as coisas ruins que a gente já fez. A gente tem que abraçar, acolher, que nem a Tainá falou. Acolhe o mal que existe em você, porque ele existe. Quanto mais você negar ele, mais ele vai querer se expressar através de ti. Então não tem por que a gente ter medo de se olhar. Pode ser sim a pior coisa. Gente, eu falo nos meus atendimentos, eu falo aqui nas lives também. Só não chegou pra mim ainda alguém que disse assim, eu matei alguém. Porque já chegou gente que era culpado porque tinha roubado a empresa, que era culpado porque tinha batido não sei em quem, na mulher. Já chegou tudo que é tipo de lado mal, lado sombra pra eu atender. E, gente, é normal. As pessoas estão acostumadas a, às vezes, agir em impulso. A gente não foi ensinado a nos conectar com a gente. Por isso que é a importância da gente entender que existe esse lado. Que existe isso e tá tudo bem. O pior é você esconder de você o que você fez. Você fingir que aquele lado mal que existiu, ou que existe, ou que está se manifestando, ou que você tomou uma atitude errada que prejudicou alguém, não existiu. Porque aí você carrega inconsciente uma culpa, um medo. Você começa a dizer pra você que você não merece por causa daquilo que você fez. Então, gente, não tem por que ter medo de se olhar. É tão lindo o processo de você se olhar, de você se conectar com essas informações e você dizer pra você mesmo. Porque aí você conversa com você conversa com aquela pessoa que fez isso, que tomou uma atitude que não foi tão boa. Você conversa com ela e fala, tá tudo bem, eu não vou mais me culpar, eu vou liberar isso, eu vou deixar isso ir. Então, gente, é um alívio. Não tem por que ter medo de acessar. É, isso. Só deixar importante, né? Não, a gente não tá dizendo, a Andrea não tá dizendo que é pra gente fazer coisas que vão prejudicar os outros, né? De maneira nenhuma. A gente tá falando aqui com consciência, no amor, né? É pra gente só acolher, todo mundo tem a sombra. E por que que a sombra tá ali? O que que é a sombra? É o lado ruim. Ela tá ali querendo atenção. Ela tá ali porque ela quer ser acolhida. Talvez seja a tua criança que não recebeu tanto amor, que apanhou. Eu fui uma criança que apanhei muito na minha infância, muito mesmo. De cinta, de farinha de varinha de marmelo, de tudo que vocês possam imaginar. E não julgar, né? Minha mãe era o que ela podia naquele momento. Era o que ela sabia naquele momento. Eu entendo, eu acolho a minha mãe, eu perdoei a minha mãe, eu fiz todo esse processo. Isso reflete em várias coisas na minha vida. Como eu me relaciono com os namorados, com a minha filha hoje, para não passar isso para ela, né? O quanto eu senti raiva por ter apanhado demais ou não. Tô dando um exemplo meu real, né? E isso também me gerou sombras, entende? Mas muitas vezes o que que é acolher? Ao invés de eu ignorar isso, porque ignorar não adianta nada, vai continuar ali. Ah, eu finjo que eu não tenho. Lá, não sinto isso, não sinto raiva, não tenho ódio, não tenho culpa, né? Fiz algo errado e não quero olhar mais para isso, quero esquecer. Não, a gente tem que fazer o oposto, é olhar, pegar com carinho e falar assim, vem aqui, o que que você quer? O que que essa ação negativa tá me dizendo sobre a minha vida, sobre mim, né? E aí eu tenho escolha, o livre-arbítrio de evoluir ou não. A gente tem o livre-arbítrio, né, ideia? E a gente vive nesse mundo de ou é bom ou é ruim, e não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim, essa dualidade de ou é bom ou é ruim. Todo mundo é bom e todo mundo é ruim, como falou a Deia, né, no começo. Exatamente. E tem uma coisa do julgamento, né, Andréia, que tem a ver com isso também, já meio-dia e 5 já, que é super importante na expressão e que tem a ver com essas sombras, com a infância, né? Eu não me expresso por medo do julgamento. Vou dar um exemplo. Quem é que consegue dançar livremente numa festa? Um casamento, quer ver casamento de família, né? Sempre tem algumas pessoas que ficam muito quietas, que não conseguem dançar. Eu recebo muito isso.
pacientes, alunos que não conseguem dançar muito, que ficam travados. E isso é um sinal grande, porque na verdade a gente deveria dançar sim. A qualquer momento não existe certo e errado, não existe dança boa, dança ruim. Não existe isso. Não, você não faz mal a ninguém dançando, né? Então, olha, é uma coisa que é tão bonita que não faz mal a ninguém e a gente não faz por quê? Por medo do que os outros vão dizer sobre mim. Ah, eu vou me sentir ridícula fazendo isso, ridícula, né? Ah, não, imagina, o que que vão dizer? Não, como é que eu vou rebolar até o chão agora aqui? O que que vão falar, né? Eu não sei dançar. Então tem o julgamento do que os outros estão vendo. E aí quando eu me autoconheço, me amo, me acolho essas sombras, tudo que essas outras pessoas falarem não me importa mais, porque eu tô feliz aqui nesse lugar. Eu tô bem. Eu tô acolhendo as minhas vergonhas, os meus medos, minha timidez, né? E tem o julgamento meu comigo mesma. Então, muitas vezes é a nossa voz própria, interior, que fica falando. Os outros às vezes não estão nem aí para nós. E a gente se dá essa importância toda de, ai, estão me vendo, ai, vão olhar para minha bunda, ai, eu não sei dançar, ai, vão me achar ridícula, ai, eu sou uma boba. Quanta coisa a gente se fala, né? Eu também passo por isso, gente. Ou fiz uma piada que não tinha nada a ver, assim, tinha nada a ver com o momento. Ficou aquele clima. Tá, tudo bem, a gente tá aprendendo, a gente fala coisas, a gente foi espontânea, se acolhe, entende? Vai dar vergonha, eu vou morrer de vergonha de mim mesma, mas ok. Eu não sou um horror por isso, eu não sou uma péssima pessoa. Tá tudo bem. Entenda a sua essência, né? Se acolha mesmo. Exatamente, é exatamente isso que a Tainá falou. Gente, tem dúvidas pra gente? Tainá, tem mais alguma coisa que quer falar? A gente já tá no finzinho. Tainá, tu é geminiana também, não é? Não, eu sou virginiana, mas a minha lua, a lua é o sentir, né? Minha lua é Gêmeos. Não, porque as duas tagarelando aqui eu pensei, eu acho que a Tainá é geminiana. Eu lembro de ela ter alguma coisa igual a mim, mas é o virgem então que é igual. E é um assunto que a gente ama, que é longo, que é super importante, né? Dá vontade de falar, nossa, falaria muito mais. Ah, e teria uma coisa que eu acho que é legal para fechar, assim. Duas até, mas vou falar uma então. Que é assim, ó, gente, a ilusão da falta de vergonha. Parece complexo no começo, mas é isso. A gente entra numa ilusão de que um dia eu não vou mais ter vergonha. Ou de que para me expressar na câmera, ou dançar num casamento, ou falar, ter uma fala numa reunião, até mesmo conversar com meu namorado alguma coisa que eu tenho que conversar e não consigo. A expressão tá em tudo. Falar com uma amiga, dar um limite pro meu filho, às vezes você não consegue, a expressão você trava, né? Ou te dá vergonha. A ilusão de que um dia isso vai passar, tá? Ah, quando passar, eu vou começar a fazer. Quando eu não tiver vergonha, eu vou gravar um vídeo. Quando eu não tiver mais vergonha, eu vou falar nas reuniões do trabalho. Quando eu não tiver vergonha, eu vou apresentar o trabalho da faculdade. E não, isso é uma ilusão. O caminho é oposto. É vai e faz. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não se apeguem a essa a cabeça que fica ruminando ali muita coisa. É um monte de crença. Vai e faz, porque o corpo também ele precisa desse impacto. O corpo precisa sentir essa vergonha. Você tem que enfrentar isso não só no mental, mas no corpo. Por isso que o teatro é tão bacana. Você vai e fala, morrendo de vergonha, vai ficar vermelho, vai ficar tenso, e faz. Passa por essa vergonha. Uma hora ela vai aliviar. Mas esperar a vergonha passar para depois fazer, isso nunca vai acontecer. É muito raro. O caminho é outro, é fazendo, dançando um pouquinho, vai experimentando, mexendo o corpo em casa, no espelho, né? Às vezes é isso, vai em casa, se solta e aos pouquinhos vai fluindo mais. E buscando ajuda, né, Tainá? Buscando ajuda da Tainá para fazer o curso lá, para tu conseguir te expressar melhor. Vem pra terapia também entender o que essa criança tá sentindo. Vamos acessar essas memórias. E ontem eu ainda postei um meme lá nos meus amigos próximos e era a Manu Gavassi deitada assim, eu acho que alguma imagem do Big Brother. E aí dizia assim, eu esperando a resposta divina ou uma solução divina para minha vida.
E é isso que as pessoas fazem normalmente, elas ficam esperando que as coisas caiam no colo delas. E por isso que a vida delas estagna e não anda, e elas estão no mesmo lugar, tristes, cansadas, chorando, depressivas, enfim, porque elas ficam esperando algo vir para a vida delas. Agora amanhã eu vou virar a esquina e vai ter um mago lá que vai mudar toda a minha vida, né? Vai vir a fada madrinha da Cinderela da vida. Não é assim. A gente tem que começar. Começa pela gente. Aí vou dar aqui a minha visão, né? Acho que começa exatamente por essa união de você começar a olhar para o seu corpo, para sua mente, para o seu espiritual. Isso. E na verdade esse mago, ele até pode surgir, mas ele vai surgir para quem tá meditando, tá orando, tá se mexendo, tá fazendo exercício, para quem tá demonstrando para o universo que eu quero, né? Primeiro eu faço, aí depois talvez o mago apareça. Falar, agora você tem, agora eu vou aparecer. Mas só sentada no sofá não vai adiantar. Exato. Mas lembra, gente, primeiro começa por você fazendo o movimento. Você abraçando o que vem pra você. Ah, é um pequeno passo que eu posso dar hoje, mas eu vou dar esse pequeno passo hoje. Não tem muito o que eu fazer com as condições que eu tenho, ou eu tenho limitação financeira, ou eu tenho alguma limitação de moradia, qualquer coisa. Bom, mas o que eu posso fazer hoje, né, pra andar um pouquinho nesse processo? Nesse método que eu faço, a gente traça algumas metas. E aí a pessoa às vezes me diz assim, essa semana teve uma paciente nova que eu atendi que ela falou assim, eu queria tanto ter algum hobby na minha vida, alguma coisa que eu fizesse que me deixasse bem. E eu falei, tá, e tu já sabe o que tu gosta? E ela, já. E eu falei, tá, e por que tu não tá fazendo? E ela, porque é muito difícil, eu vou ter que ir pro YouTube aprender como que eu vou fazer, não sei o que. Eu falei, tu já tem a aparelhagem do que tu gosta. Tu já sabe o que tu gosta, tu já tá com o caminho inteiro, já tá com 80% do caminho para tu ter teu hobby. Então, às vezes é só um passinho. Aí eu falei pra ela, bom, o que que tu pode fazer hoje que vai fazer com que tu nutra esse hobby diariamente ou semanalmente? Ela falou, vou tirar lá minha aparelhagem da caixa, vou procurar um vídeo simples no YouTube e vou começar do simples. Eu falei, então tá aí, ó. Às vezes, gente, é um pequeno passo de verdade, só que precisa ter essa vontade de, bom, eu sei que eu vou começar devagar, mas eu vou começar. Isso. E aí, aquela famosa frase, né, ideia, feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Faz do jeito que der, mas faz. Tu vai ver que vai abrir já uma outra coisa, né, na tua vida, assim, no teu dia. Exatamente. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Vamos finalizar, porque já passou do nosso horário aqui. A Isa disse, na real, fazendo certo ou errado, as pessoas vão te apontar. Exatamente. Por isso você tem que olhar pra você e não para as outras pessoas, né? Ó, gente, eu acho que a gente finaliza, né? Vocês têm alguma pergunta? Mandem rapidinho pra gente. Vou subir um pouquinho pra ver se alguém falou alguma coisa. Acho que não. O resto a gente já leu. Então tá, gente, Tainá, eu te agradeço muito, muito, muito pela tua presença. Eu amei. Vamos fazer outras lives. De repente a gente migra para outros lugares também, para quem não é aqui do aplicativo. Eu amei. Acho que o pessoal também conseguiu entender bem. A gente foi bem clara. Eu gosto sempre de falar para todo mundo que me assiste, gente, eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês. Não é simplesmente eu vir aqui, sentar, fazer uma live, falar e vocês não entenderem nada. Vocês precisam absorver esse conhecimento. Então, se tem dúvidas, deixa a vergonha de lado, pergunta que esse é o momento. Então, Tainá, te agradeço demais, demais por estar aqui comigo. Eu amo o teu trabalho, tu mudou muitos aspectos em mim, assim, o teu trabalho me ajudou muito. Sou muito grata e espero que tu consiga ajudar muito mais pessoas ainda, porque o fato de tu tocar a pessoa já transborda esse amor que tu tem em ti. Então, te agradeço demais. E agradeço a todo mundo que fielmente está aqui com a gente nas lives às 11h11. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Obrigada, Andréia. Eu amei o convite. Obrigada, pessoal, para todo mundo que entrou. Um grande beijo e dancem, se expressem, gritam, riam. Vocês são muito especiais. Cada um de nós é para o mundo, acreditem. Obrigada, Déia. Eu amei. Tchau, gente.